Então, vamos lá, gente. Então, portanto, no dolo, tá? A gente tem, portanto, essas duas principais variáveis, né? Que é o dolo direto e o dolo eventual, que está aí no artigo 18, inciso 1º, beleza. O segundo ânimo, né, da conduta, ele é culposo, né, que é a modalidade culpa. O que acontece na culpa? Na culpa, eu tenho uma conduta voluntária, uma conduta consciente, só que ela é dirigida para uma finalidade que não é prevista como crime no tipo penal. Ela não é prevista como crime no tipo penal. Como assim? Ora, eu vou praticar uma conduta visando uma finalidade não criminosa e por uma violação de um dever objetivo de cuidado, eu vou acabar atingindo esse resultado. Então, por exemplo, eu estou dando ré no meu carro, na garagem. Não percebo que tem uma pessoa, uma criança ali atrás do meu carro, dou a ré e passo por cima da criança. Perceba, qual foi a minha conduta voluntária e consciente? Ora, dar ré no carro. Perceba que dar ré no carro não é crime, mas por uma negligência minha, porque eu não constatei de forma segura que não tinha ninguém atrás do meu carro, perceba que eu matei uma pessoa. Então, veja, né? Na conduta eu tenho uma finalidade, mas a finalidade ela não está prevista num primeiro momento como crime na modalidade dolosa, porque eu não quis produzir o resultado morte de alguém. Então, nós dizemos que nos crimes culposos existe uma violação de um dever de cuidado, perfeito? Existe uma violação de um dever de cuidado. E, portanto, essas violações de dever de cuidado são chamadas de imprudência, negligência ou imperícia. Perfeito? Imprudência, negligência ou imperícia. Na imprudência, eu vou praticar algo que eu não deveria praticar. Ou seja, eu quero e faço alguma coisa que a cautela recomendaria que eu não fizesse. Exemplo, dirigir com excesso de velocidade. Na negligência, eu deixo de adotar um cuidado que a cautela recomenda que eu cuidasse. Exemplo, tem aí na apostila, né? Deixe uma arma de fogo ao alcance de uma criança. E a imperícia, na verdade, ela é ou a imprudência ou a negligência, ou a imprudência ou a negligência no desempenho de um trabalho. Tá? Então, a pessoa ela vai ser imprudente ou negligente quando estiver trabalhando. Perfeito? Agora, para que eu possa, na imprudência, negligência ou imperícia, caracterizar um fato como sendo um crime culposo, eu preciso ter uma previsão legal da modalidade culposa. E isso eu falei com vocês um pouquinho na aula passada. Então, exemplo, você é caminhoneiro. Então, você faz carregamento de saca de sal, sal refinado, tá? E aí, beleza, uma carga gigantesca no seu caminhão. Você não conferiu todas as cargas, não dava, era muita coisa. E você, né, pegou a estrada e estava dirigindo com o caminhão. Em uma barreira policial, os policiais rodoviários federais constataram que dentro de algumas dessas sacas continha cocaína, continha droga. E aí eles te levaram preso para a delegacia. Veja que nesse caso você foi impedido. Por quê? Porque você negligenciou a conferência das cargas. Então, por conta disso, houve ali, né, um transporte de droga na modalidade culposa. Agora, se você olhar lá no artigo 33,
você vai perceber que, se você olhar lá no artigo 33 da Lei de Drogas, você vai perceber que não existe previsão de crime de tráfico de drogas culposo. Então, o que vai acontecer com você nesse caso concreto? Não vai responder por crime, porque não existe tráfico de drogas culposo. Então, perceba que isso, essa previsão no tipo penal incriminador da modalidade culposa, né, a gente chama isso de tipicidade culposa, né, tipicidade culposa, ou seja, o artigo que traz, que cria um crime, que cria um tipo penal incriminador dentro dos seus parágrafos, deve trazer essa informação de que é possível que haja a modalidade culposa. Se eu não tiver isso previsto no artigo, significa que o fato não é criminoso. Quando eu tenho um fato, um acontecimento no mundo dos fatos, que não é criminoso, nós dizemos que esse fato ele é atípico, tá? Nós dizemos que esse fato ele é um fato atípico. Tudo bem? E aí, a modalidade culposa está prevista lá no artigo 18, parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. O que significa isso do parágrafo único do artigo 18? É uma modalidade culposa, veja. Salvo quando houver previsão legal, que no caso, essa tipologia culposa, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, a não ser que esse fato, essa prática seja dolosa, tá? Então, a incidência do crime culposo está prevista aí no artigo 18, parágrafo único da parte geral. Perfeito? Agora, assim como o dolo tem várias espécies, a culpa também possui várias espécies. Consciente, própria, imprópria, tá? Perceba que aqui na sua tabela tem uma culpa imprópria. É porque, a rigor, isso não é culpa, mas houve uma ficção jurídica em que em que o legislador trouxe essa possibilidade, tá? Depois a gente vai falar sobre ela. Tudo bem até aqui? Aqui embaixo, se vocês constatarem na apostila, eu trouxe um quadrinho que diferencia as principais modalidades de dolo e culpa. Dolo direto, de primeiro grau, dolo eventual, e a culpa consciente e a culpa inconsciente, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Portanto, essas são as considerações gerais sobre o dolo e a culpa. Beleza, vocês já aprenderam, eu já falei sobre isso na aula passada. Assim como a conduta, nós temos formas de exclusão da culpa, tá? Caso fortuito e força maior são causas de excludente de conduta de uma maneira geral. Depois, quando a gente terminar o estudo de fato típico, eu vou falar com vocês sobre essas hipóteses de exclusão para não gerar muita confusão, tá? E aí, então, portanto, já vamos pular aqui para o pré-ter-dolo, que é o capítulo 6, lá na página 15. O pré-ter-dolo, então perceba, dolo, conduta voluntária, consciente, dirigida para uma finalidade. Culpa, conduta voluntária e consciente, dirigida para uma finalidade não criminosa. E o pré-ter-dolo, que é uma soma da conduta dolosa mais um resultado a título de culpa. Como assim? Ora, você pratica uma conduta dolosa para que ocorra determinado crime. Só que o resultado que é trazido por esse crime que você quer praticar
extrapolou do que você queria. Então, você pratica uma conduta com dolo, uma conduta voluntária e consciente dirigida para uma finalidade, mas o resultado foi muito pior do que aquele resultado que seria previsto ou que estava previsto quando você iniciou a conduta. Então, por exemplo, lesão corporal, artigo 129. No parágrafo 3º, você tem lá, lesão corporal seguida de morte. Percebam, o crime de lesão corporal, ele é um crime que trabalha com um bem jurídico tutelado chamado integridade física. Como assim? Ora, o crime de lesão corporal, ele protege a integridade física da pessoa. Ele protege a integridade física da pessoa, tá? E aí, perceba que a lesão corporal é diferente do homicídio, justamente porque no homicídio, a gente, já na primeira conduta, quer matar a pessoa. Mas perceba que na lesão corporal, você quer atingir a integridade física, mas houve um resultado muito pior do que você ter atingido a integridade física, porque você matou uma pessoa sem querer. Então, por exemplo, você vai lá para bater uma pessoa, espancar uma pessoa, então você quer ofender a integridade física dessa pessoa. Mas perceba que, enquanto você desfere socos, chutes, pontapés, você extrapolou. E aí essa pessoa teve uma concussão e morreu. Veja que você, quando começou a praticar a conduta, e durante a execução da conduta, que são os chutes e pontapés, você não queria, não pretendia que a vítima morresse. Mas houve um resultado mais grave, muito maior do que aquele previsto para quando você iniciou a prática dos atos. Então, olha aqui o parágrafo 3º do 129. Se a conduta de ofender a integridade física, aí vem o parágrafo 3º, né? Resulta de morte e as circunstâncias do crime mostram que o agente ele não quis o resultado da morte e nem assumiu o risco de produzir esse resultado morte. Então, estou dizendo o que para você que, olha, que esse resultado maior, essa lesão corporal seguida de morte, essa morte se manifestou a título de culpa, tá? Então, essa é a modalidade pré-terdolosa. São pouquíssimos crimes pré-terdolosos. Se você olhar aí na tabelinha logo embaixo, eu trouxe 3 modalidades dentro do Código Penal. Tá? Agora, feitos, portanto, todas essas considerações, a gente vai adentrar nos defeitos da conduta. Como assim? Bom, a gente viu que a conduta, ela pode ser dolosa, ela pode ser culposa e ela pode ser pré-terdolosa. Vimos que quando um tipo penal incriminador é criado, o legislador cria pensando, em primeiro lugar, a conduta dolosa. Então, um crime ele é criado pela conduta dolosa, tá? Mas que, eventualmente, eu posso ter a modalidade culposa ou a modalidade pré-terdolosa. Mas lembrem-se que um crime não é criado pela modalidade culposa e não é criado pela modalidade pré-terdolosa. Ele é criado pela modalidade dolosa. Tudo bem até aqui? Agora, os erros de tipo que começam aqui no capítulo 7, tá? São os erros de tipo, ou seja, são defeitos
defeitos no dolo, tá? São defeitos no dolo. O erro de tipo, ele ocasiona para a pessoa que pratica uma conduta uma falsa percepção, uma falsa interpretação da realidade. E aí isso vai fazer com que o resultado que era desejado pelo agente no momento de praticar a conduta não seja alcançado. Então, por alguma razão, essa conduta ela vai sair, ela vai se manifestar no mundo dos fatos de maneira equivocada, ok? Com relação até ao que nós vimos aqui, tem alguma dúvida? Podem me perguntar. Alguém que chegou de assistir essa aula lá no YouTube que eu falei, que tem lá, pode se manifestar, sem problema. Eu preciso saber se vocês entenderam mais ou menos para eu poder seguir, senão não adianta. Professor, nós estamos acompanhando, eu estou entendendo um pouco. Tá dando para entender, Jefferson? Sim. Alguém, se chegaram de olhar, dar uma olhadinha lá no vídeo do YouTube, que lá eu uso o quadro, né, para dar aula, eu acho que é melhor. Ajuda bastante a entender. Então, beleza. Então, vamos prosseguir. Então, olha só. Então, portanto, o erro de tipo. Olha o nome, erro de tipo. Lembram que a gente está estudando fato típico? Fato típico, de tipo penal, né? Então, é um fato que é um tipo penal. O erro de tipo é uma falsa interpretação da realidade. Uma falsa interpretação da realidade que vai fazer com que essa minha conduta ela saia errada. Que, de alguma forma, o meu fazer ou o meu não fazer saia de maneira não planejada. Como assim não planejada? Não, na verdade, né? Eu planejo, mas não sai da forma como eu planejei. Houve um problema aí durante a evolução dos atos executórios desse crime, tá? E o erro de tipo, ele está previsto lá no artigo 20 do Código Penal. Então, o erro de tipo, essa falsa representação da realidade, muitas vezes, ela é uma falsa representação tão ruim, tão errada, que ainda que você ocupasse o lugar do autor do fato, você também teria cometido o mesmo equívoco. Então, vou dar um exemplo para ficar mais fácil, tá? Suponhamos que você está na via, você é policial, então você está na via pública. Então, você está armado e você na via pública. E lá na via pública, você constata uma pessoa à noite, né, num beco escuro, com a mão no bolso. Ela enfia a mão no bolso e vem na sua direção. Então, você, naquele momento, acredita que é um canivete ou algum artefato que possa te perfurar. Nesse momento, você saca a sua arma e dá um tiro na pessoa, a pessoa morre. Perceba que você, quando chegou lá no corpo da pessoa, viu que, na verdade, ela estava ou ela iria pegar um isqueiro para fumar. Então, o que aconteceu nesse fato? Houve uma falsa interpretação da realidade, concorda? Porque você pensou que a pessoa iria te atacar, quando, na verdade, ela não ia. Mas, veja, houve, portanto, um erro de tipo, um erro quanto à interpretação dessa realidade. Só que caso eu entre no seu lugar, ou seja, eu vivencie esse fato da mesma forma que você vivenciou, provavelmente eu também teria feito a mesma coisa. Então, perceba que esse erro de tipo, essa falsa representação da realidade, foi um equívoco que qualquer pessoa dentro de uma normalidade também cometeria. Então, nesse caso, você não responderá por crime.
Assim como eu também não responderia caso eu ocupasse o seu lugar. Então, muitas vezes, essa falsa representação da realidade, ela vai impedir que você seja responsabilizado criminalmente. Agora, muitas vezes, que a gente vai ver daqui a pouco, essa falsa representação da realidade, ela não impede que você responda por esse crime. Então, exemplo, tá? Você quer matar, sei lá, quer matar sua sogra. E ela tem uma irmã gêmea. E aí você vai lá no dia do fato, efetua um disparo na sua sogra e constata depois que, na verdade, era a irmã da sua sogra. Então, o que aconteceu nesse caso? Um erro de tipo. Ora, você interpretou aquele contexto fático, você interpretou aquele mundo dos fatos como sendo a sua sogra, mas houve um erro na execução, houve um acidente na sua execução, porque você confundiu o destinatário do seu golpe. Nesse caso, você responderá por homicídio. Normalmente. Por quê? Porque essa falsa interpretação da realidade, ela não é capaz de impedir que você responda, tá? Então, dentro dessas duas lógicas, dentro desses dois exemplos que eu dei, um no caso de legítima defesa, quando na verdade não estava, e o outro no caso de homicídio porque errou qual era a vítima destinatária, existem duas consequências distintas. E é isso que a gente vai estudar a partir de hoje. Tudo bem? Agora, quando eu falo em erro de tipo, então você já sabe que o erro de tipo é um equívoco, uma falsa interpretação da realidade. Então, o erro de tipo, quando ele está relacionado com a própria razão de existir do crime, então, quando o erro de tipo está relacionado com a razão de existir do crime, nós chamamos esse erro de tipo de essencial. Tá? Nós chamamos esse crime de erro de tipo essencial. Ora, seu equívoco, a sua falsa representação da realidade, ela é responsável pela existência desse crime. Portanto, nesse caso, se você soubesse que realmente aquilo seria ou é uma situação que te gera erro, que faz com que você fique equivocado, provavelmente você não praticaria esse fato. Então, por exemplo, suponhamos que você vá no Pantanal para caçar um animal silvestre. Tá? Então, você vai lá, sei lá, para pegar uma capivara. É capivara, né, que fica lá no parque. Uma capivara. E aí você vai pescar com o professor Silvio. Pescar não, caçar com o professor Silvio. Então, beleza. Então, você tá lá, pá, escuro, arbusto, lá no meio do Pantanal. Você se separou do Silvio, que ele foi para outro lugar. E você viu um arbusto mexer. E aí você pensou, pô, isso daí é uma capivara. E você foi lá e efetuou um disparo. Ok? Bom, chegando no local em que você efetuou o disparo, você vai constatar que o Silvio é quem foi alvejado. Então, o que aconteceu nesse caso? Houve uma falsa representação da realidade da sua parte, porque você acreditou ali que seria um animal silvestre, quando na verdade não era. Mas perceba que eu, caso estivesse no seu lugar, também teria praticado essa conduta. Eu também teria ali incorrido no mesmo equívoco que você. Perceba que essa falsa representação da realidade, ela é relacionada à própria razão de existir do crime, à essência do crime. Nesse caso, quando o erro de tipo ele está relacionado com a razão de existir do crime, a rigor,
ele vai excluir o crime. Ou seja, você não vai responder por crime nesse fato. Por quê? Qualquer pessoa no seu lugar, igualmente teria feito a mesma coisa. Então, a isso nós chamamos erro de tipo essencial, porque é pela própria razão de ser do crime. E nesse meu exemplo, invencível. Como assim invencível? Ora, qualquer pessoa no lugar do autor do disparo igualmente teria feito o disparo. Então, a consequência jurídica nesse caso é que a pessoa não será responsabilizada criminalmente. Perfeito? Agora, muitas vezes, caso a gente substitua o autor desse fato e você, no lugar do autor desse fato, não tivesse deixado de observar uma cautela que causou aquele resultado, nesse caso, esse erro de tipo essencial, ele é chamado de erro de tipo essencial inexcusável. E aí, nesse caso, o agente vai responder pela modalidade culposa. Exemplo sobre o erro de tipo inexcusável. Vamos pegar também você e o Silvio indo caçar no Pantanal. Suponhamos que vocês não estejam à noite nessa caçada, que estejam durante o dia, perto de um local em que tem acampamentos de pessoas. Camping, né? A galera vai fazer camping no Pantanal, beleza. E aí perceba que existem várias barraquinhas na região do camping e que você resolve ali atirar e caçar naqueles arredores. Veja que o meu exemplo mudou, né? O local, o âmbito espacial, embora seja no mesmo local no Pantanal, agora é um local em que é permitida a circulação de pessoas. Durante o dia, era perto de um local de camping. Se nesse caso você atirar no arbusto e acabar matando uma pessoa, veja que nesse caso a sua falsa representação da realidade não pode ser perdoada. Por quê? Qualquer pessoa que estivesse no seu lugar, minimamente iria tomar cuidado. Não iria atirar naquele local, porque primeiro estava de dia, segundo porque era local de camping, e terceiro porque as pessoas transitavam por ali. Então, olha a diferença da leitura do local do crime. Nesse caso, portanto, a pessoa que atirou e matou uma vítima que ia fazer camping, ou que estava fazendo camping ali, vai responder sim por crime, por um erro de tipo essencial vencível, mas é o crime na modalidade culposa. Nesse caso, homicídio culposo, tá? Então, veja que há uma variação sobre essa falsa representação da realidade. Olha o nome, erro de tipo essencial. Se é um erro de tipo essencial, essa falsa representação da realidade está relacionada à própria razão de existir do crime. Está relacionada à própria razão de existir do crime. Se essa falsa representação da realidade, que está diretamente relacionada à existência do crime, qualquer pessoa no lugar desse autor do fato teria feito a mesma coisa, não haverá responsabilização criminal. Não haverá responsabilização criminal. Se, por outro lado, você, no local ou no lugar dessa pessoa que praticou essa conduta, não tivesse praticado essa conduta, perceba que seria, o que é, um erro de tipo essencial e inexcusável. Então, nesse caso, não tem como excluir o crime. Então, portanto, a pessoa
ela vai responder na modalidade culposa, porque, afinal de contas, ela praticou uma conduta voluntária, uma conduta consciente, dirigida para uma finalidade que não era crime. Então, essa é a subdivisão do erro de tipo essencial, tá? Que tem aqui no item 6.1 da página 17. Tudo bem? Agora, a outra variável de erro de tipo, ou seja, a outra variável de erro na execução é o erro de tipo acidental. Olha o nome, acidente. Significa dizer que acidentalmente houve um problema nessa execução. No erro de tipo acidental, diferente do essencial, quando o agente percebe que ele está em uma falsa representação da realidade, o agente, na verdade, ele não vai deixar de praticar o crime. Ele vai, na verdade, arrumar o problema que ele tinha, ele vai, na verdade, arrumar o erro que ele tinha, mas ele vai continuar ali querendo praticar essa conduta. Então, por exemplo, né? Lembra que a pessoa atirou pensando que era a sogra, quando na verdade não era? Nesse meu exemplo, se eu chego perto de você e digo assim, olha, essa pessoa aí não é a sua sogra, olha, Alan, essa pessoa aí é a irmã da sua sogra. O que o Alan faria? Ele falou, então beleza, então eu vou matar minha sogra. Então o que ele faz? Não é que ele vai deixar de praticar o crime, ele vai praticar o crime contra a pessoa que realmente ele quer matar. Então, no erro de tipo essencial, essa falsa representação da realidade, ela é um detalhe do fato. Ela é um detalhe do crime. O crime, ele não vai deixar de existir, quando a pessoa corrige esse erro de tipo, tá? Enquanto que no erro de tipo essencial, que foi o que a gente acabou de estudar, se a pessoa sabe que ela está em uma falsa representação da realidade, provavelmente ela não vai praticar esse fato, porque ela não quer que ocorra crime. Não é a essência da vontade dela. Agora, no erro de tipo acidental, não. A pessoa quer sim praticar o crime e ela vai praticar. Se você avisá-la, alertá-la de que ela está equivocada, melhor ainda, porque aí ela vai lá e vai corrigir a execução dela para que a execução saia perfeita, tá? Portanto, o erro de tipo acidental, ele nunca vai excluir o dolo e nunca vai excluir a culpa. A pessoa será, sim, responsabilizada criminalmente. Enquanto que no erro de tipo essencial, se ele é invencível, exclui o dolo. Se ele é vencível, responde só por culpa. Tudo bem, pessoal? Então, então veja. A primeira variável de erro de tipo acidental é o erro sobre o objeto. Tá? Um erro sobre o objeto. Então, nesse caso, a pessoa se equivoca quanto ao produto final da sua ata executória. Então, por exemplo, eu vou lá, o exemplo que na apostila, né? Vamos usar esse. Você vai lá, entra num local, numa casa, e subtrai um computador, um monitor de computador, quando, na verdade, você queria uma televisão. Veja, nesse caso, se você fosse avisado ali, olha, você está pegando o bem errado, você está vendo que isso aí isso aí não é uma televisão. Veja, nesse caso, se você soubesse que estaria ali subtraindo um monitor ao invés de uma televisão, você provavelmente não, né? Você iria
pegar a televisão, você ia arrumar a sua execução. Então, veja que nesse caso, não importa que você subtraiu, furtou algo que você não queria, você vai responder pelo que você causou. Então, você vai responder por furto normalmente. Então, no erro sobre objeto, não vai haver exclusão do dolo e nem vai haver a exclusão da culpa, ok? Agora, a segunda variável é o erro sobre a pessoa. Então, a pessoa física é quem vai ali sofrer o impacto da sua conduta. No erro sobre a pessoa, você erra o destinatário, que é o exemplo que eu acabei de dar da sogra. Então, qual vai ser o efeito jurídico disso? Então, você foi lá e matou uma pessoa, achando que essa pessoa era sua sogra, e quando você viu, ela não era. Apenas se parecia demais com a sua sogra. Qual é o efeito do erro sobre a pessoa? Você vai responder como se tivesse atingido a pessoa que você queria. Então, no erro de tipo acidental sobre a pessoa, nós vamos considerar as características da vítima virtual, da vítima pretendida. Então, portanto, você vai responder pelo crime de homicídio normalmente. Ok? Agora, a terceira modalidade de erro de tipo acidental é o erro de tipo na execução, também chamado de aberratio ipsius. No erro na execução, a execução dos seus atos é ruim. Então, no erro da execução, não há uma falsa representação da realidade. Você representa a realidade bem. Ocorre que, durante a execução desses atos, ocorre um defeito. Então, exemplo, tá? Você está trocando tiros na via pública com um policial. E aí, veja que você atirou na direção daquele policial e naquele exato momento passou uma pessoa com um carro e você acertou na cabeça da pessoa. Veja, nesse caso, você vai responder como tivesse matado aquele policial. Nós vamos considerar também as características da vítima virtual. Veja que no erro sobre a pessoa, que foi o exemplo da sogra, e nesse erro que eu dei agora de exemplo, perceba que nos dois casos a gente vai considerar como se o crime tivesse ocorrido normalmente, tá? Nós vamos considerar como se o crime tivesse ocorrido normalmente e você tivesse acertado a vítima que você desejava. Tudo bem? Agora, a quarta modalidade. Nós temos aqui, né, uma mini classificação do erro na execução, mas a gente não vai precisar disso agora. A quarta modalidade, resultado diverso do pretendido, que também é chamado do aberratio delite. No resultado diverso do pretendido, também existe um erro na execução, mas você atinge um bem jurídico tutelado completamente diferente do bem jurídico que você queria. Então, por exemplo, eu vou... isso aqui só serve para cair em prova, tá, gente? Então, eu quero estourar uma vidraça. Eu taco um tijolo na direção da vidraça. E bem nessa hora passa uma pessoa de bicicleta. E aí eu vou lá e mato essa pessoa. Veja, no meu exemplo do policial na troca de tiros, houve um erro na execução, mas eu estou dentro do mesmo grau de proteção, né? Eu quero matar um policial e acabei matando uma pessoa. Aqui não. No resultado diverso do pretendido, eu quero danificar um bem, que é quebrar uma vidraça, e acabo violando a vida. Veja que no resultado diverso do pretendido, eu tenho bens jurídicos completamente diferentes. Patrimônio para a vida. Nesse caso, o que vai acontecer com a pessoa? Vai responder pelo resultado que ela alcançou, só que a título de culpa, tá? Só que a título de culpa.
Isso está lá no artigo 74 do Código Penal, tá? E aqui nós temos a outra variável, que é o erro sobre o nexo causal, tá? Isso aqui, esse erro sobre o nexo causal, não existe previsão para ele no Código Penal, tá? Eu trouxe para vocês só a título de curiosidade que existe também essa classificação. Depois você dá uma olhadinha no exemplo e você vai ver que na prática isso aí é difícil de constatar. Mas o efeito do erro sobre o nexo causal responde pelo resultado que alcançou, tá? Responde pelo resultado que alcançou. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Então, beleza, gente. Então, a gente aqui vai... Professora, Oi. sobre o exemplo lá da caçada no Pantanal com a capivara. A senhora falou que era à noite, sem querer atingir uma pessoa, né? Isso. No caso, ela não vai responder por homicídio, mas aí ela responderia por outro crime, que seria o caçar um animal silvestre? Não, nesse caso não, porque nós vamos trabalhar com uma ficção jurídica. Então, nós vamos considerar a tipicidade do fato, tá? Nós não vamos trabalhar com essa questão do crime ambiental lá. A gente não vamos trabalhar com essa questão do crime ambiental em si, nós vamos trabalhar com a intenção real da pessoa. Então, a gente vai trabalhar aqui para estudar só para fins de homicídio. Então eu responderia por porte ilegal de armas. Não sei, se você tiver registro, provavelmente não. Se tiver registro para porte... Porque pode usar arma para caçar animal silvestre? Você pode ter porte e registro de arma, né? E aí tem que dar uma olhadinha na regulamentação do Ministério do Meio Ambiente. Existem alguns animais silvestres que podem ser caçados. Mas não sei se é esse o caso da capivara, eu acho que a capivara não. Mas eu fiz isso para fins de estudo do crime de homicídio que eu usei nos exemplos, tá? Okay. Com relação à pessoa e não com relação ao animal, sem adentrar nessa especificidade aí. Porque senão eu não conseguiria dar nenhum exemplo para você de como seria esse erro na execução. Porque para eu conseguir dar esse exemplo de erro na execução essencial, eu preciso que o autor do fato queira matar alguma coisa, né? Ele quer matar alguma coisa e aí atinge um alguém. Então, eu só tenho como explicar para vocês esse erro na execução dentro dessa variável do homicídio. Então, por isso que a gente não leva em consideração as questões lá ambientais de capivara, se pode matar, se não pode, tá? Senão, eu não consigo dar nenhum exemplo para você de erro na execução do erro de tipo, né? Erro na execução do erro de tipo essencial. Só consigo te explicar dando esse exemplo, que é o mais didático. Tudo bem, Aline? Tudo bem. Tá certo. Mas eu entendi o seu raciocínio, sim, tá? Depois vou até dar uma olhadinha por curiosidade. Mas a questão do porte legal, até lembra que a gente estudou o princípio da consunção? Então, quando se tratar de homicídio, se eu pegar uma arma da qual eu não tenho porte, né, e nem registro, se eu matar a vítima naquela situação, o porte ele vai ser absorvido pelo homicídio, né, que é o princípio da consunção. Então, nesse caso, teria sido absorvida a questão do porte, tá? Mas não no exemplo da capivara, porque, na verdade, a capivara não é gente, né? Então, não há absorção aí pelo homicídio. O homicídio não vai absorver. Tá bom, obrigada. Nada.
Alguma outra pergunta? Então, beleza. Olha só, tem alguns alunos que estão mandando aqui, mandaram SMS para mim, 4 alunos, para dizer que está bem granulada a imagem e que o áudio está cortando, tá? Eu vou finalizar aqui e a gente vai parar em fases do crime, que é o intercrimes. Na aula da semana que vem, a gente vai terminar essa apostila aqui, tá? Faltam aí 10 páginas. E aí eu vou retomar o erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. Mas eu preciso que vocês estudem pelo menos aquele vídeo lá no YouTube que tem lá no meu canal, que mostra certinho lá isso tudo que a gente está conversando, só que de forma mais didática, tá? Senão a gente não vai conseguir avançar muito, ok? Outra coisa também que o pessoal está me perguntando sobre as praças parciais e tal, na semana que vem eu vou soltar um questionário para vocês responderem pelo AVA, e aí vocês me devolvam ele, e vai funcionar como sendo a parcial de vocês, tá? Não se preocupem com relação a isso. Eu só não quero perder uma aula para aplicar essa atividade no AVA, tá? Então, não se preocupem. Hoje à tarde eu vou editar essa aula e amanhã à tarde essa aula vai estar lá no portal, tá? Quem quiser amanhã de manhã, que a internet vai estar Professor, melhor. Oi. qual é o nome do vídeo, por favor? Tá lá no AVA. Deixa eu pegar aqui. Você tá acessando o AVA? Tô. Você recebeu uma mensagem? Alguém aqui, vocês receberam a mensagem do AVA que eu mandei ontem? Eu não olhei. Eu também não. Chama eu aqui no WhatsApp que eu vou mandar o link, tá? Das aulas para vocês. Vocês têm o telefone aí? Eu tenho, mas não tenho WhatsApp. Eu não tenho. Me manda o seu telefone? É 99 Certo. 661 99661 9240. Eita, tá bom, obrigada. 99 661 9240. Vocês me chamam aqui que eu vou mandar os links para vocês, tá? Mas no AVA ontem eu mandei mensagem com os 3 links das aulas. Alguém aí chegou de olhar? Eu Recebeu? posso Alguém olhar recebeu? agora. Dá uma Professora, olhadinha aí. Oi. a senhora mandou no e-mail? Mandei no AVA. Não há. A senhora lembra em qual sessão? Foi na sessão 4. Tá. Vou entender. Na aula, da sessão 4. Dá uma olhadinha lá. Aqui tem os links das aulas gravadas. Na sessão 4 da unidade 2. Tá, peraí. Me chama aqui no WhatsApp que eu vou mandar o link para vocês. Tá bom. Daí eu mando Tá lá bom? no grupo da sala. Tá, faz favor, tá, Emily? Tá bom. Professora, se a senhora puder mandar para mim por e-mail, eu agradeceria. Eu não tenho WhatsApp. Ah, tá. Qual que é o seu e-mail, Aline? Rios 20. Peraí, deixa eu anotar. Aquele dia a senhora me enviou.
a apostila? Eu te enviei? Enviou. Aí eu passei ela para líder da sala, né? Agora eu não sei se ela enviou para os outros alunos, botou no WhatsApp aquele dia. Qual que é seu e-mail, Aline? Rios20, arroba Outlook, 1020? não, 20, 20. arroba outlook.com.br. Ok. .com.br. Tá, beleza. Eu vou te mandar, tá? Ok, obrigada. Gente, mas é isso. Amanhã eu vou dar essa aula aqui. A mesma aula, tá? No link. Se alguém quiser, eu mando o link para você, para acompanhar, tá? Me chama no WhatsApp que eu mando o link da aula de amanhã. Vai ser essa mesma aula, mas amanhã eu já vou estar melhor com a questão da imagem. Amanhã, professora Marigilda. Ela dá o quê mesmo para a sala de vocês? Teoria da argumentação jurídica. Ah, sim. Não, mas de qualquer forma eu vou upar isso daí no link da aula. Tá Aí, quem quiser depois assistir, acho que eu vou pegar a aula que eu vou gravar amanhã, se tiver melhor, e vou upar ela no portal, lá na sessão, sessão 1 de novo, né? Tá. Se acabar 4, aí começa a outra. Tá bom? Ok, obrigada, Professora. professora. Oi. Os links parou na caixa de entrada do e-mail do portal.